Olá, mais uma vez aqui para nós falarmos sobre a fisiologia respiratória. Nessa imagem que vocês observam aí, nós temos as estruturas anatômicas, inclusive com a representação do músculo diafragma. Interessante esse desenho para vocês poderem observar, como que a musculatura ela se coloca abaixo na região da cavidade torácica e no momento da sua contração e relaxamento ela permite que ocorra uma alteração da pressão interna dos pulmões e assim nós tenhamos o nosso processo de entrada de ar e no seu relaxamento, no caso do relaxamento do diafragma, a saída. Nós vamos falar sobre isso durante esse nosso encontro. Aqui, para nós pincelarmos as estruturas anatômicas que participam do sistema respiratório de todo esse processo: cavidade nasal, cavidade bucal, a faringe com a região da nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Nesse desenho, presença aqui da epiglote, cordas vocais, a estrutura traqueal até suas divisões para os brônquios principais e as suas respectivas ramificações até na sua menor porção que compõe os alvéolos pulmonares. Dentro desse nosso processo de estudo da respiração, é importante que você defina um caminho, não só para o estudo da respiração, mas para qualquer estudo, seja de anatomia ou de fisiologia. Procure ver os tópicos dos quais você vai abordar para que o seu estudo fique, em um primeiro momento, fragmentado e, no segundo momento, você tenha o conjunto das informações e assim possa ter uma ideia bacana e interessante de você explicar direitinho para alguma pessoa que lhe pergunte o que você anda estudando. Então nós vamos falar aí da função do sistema respiratório, que efetivamente em um processo externo é a respiração, é a troca de gases. Nós vamos falar do conceito específico de respiração, a diferença de respiração celular e a respiração externa. Da respiração externa, efetivamente, as trocas gasosas, oxigênio e gás carbônico. Vamos falar um pouco da visão microscópica, até mesmo vamos conversar sobre quem faz esse controle, o centro respiratório relacionado ao sistema nervoso central. Função. Então a principal função é obter oxigênio para o uso celular e eliminar o gás carbônico. Então as células, para o seu metabolismo basal, elas precisam do oxigênio. E no momento em que elas trabalham esse metabolismo basal, elas produzem gás carbônico e energia. Então, as células precisam do suprimento constante para sustentar as reações químicas e elas produzem o gás carbônico, que deve ser removido. Ele é tóxico. O gás carbônico gera um ácido carbônico, que o organismo ele deve combater para manter o pH interno adequado. Então, esse pH ele nem pode ser alcalino demais, nem pode ser ácido demais. Ou seja, o corpo evita de alguma forma a acidose ou a alcalose. Sistema respiratório, Então nós temos aí a respiração em dois processos, a respiração celular e a respiração externa. A respiração celular, elas são os processos metabólicos que ocorrem dentro da célula, nas estruturas definidas como mitocôndrias, que utilizam oxigênio e acabam produzindo gás carbônico. E a respiração externa é aquela que é a troca efetiva dos gases que estão externamente para aqueles que internamente estão sendo produzidos, que efetivamente são o gás carbônico. Nesta nossa imagem, nós vamos observar aí, o ciclo. Não só o ciclo, aquela congruência, aquela
aquele processo de parceria, o sistema circulatório que vai encaminhar o sangue para todo o corpo, e esse sangue vai estar fazendo a coleta do gás carbônico. Então, essa simbiose ocorre dentro desse processo respiratório. Então, nessa imagem, o que nós temos? Né? A respiração interna, que ela ocorre por meio da difusão do oxigênio, né, e o gás carbônico. Então, no momento em que esse sangue passa pelos pulmões e ele aumenta a sua concentração de oxigênio, o coração tem essa função de bombear esse sangue para todo o corpo, encaminhando, né, esse oxigênio para as regiões mais distantes do coração e retornando com o gás carbônico, né, permitindo que ocorram as reações metabólicas para que o corpo possa produzir energia e assim manter o seu metabolismo basal em funcionamento. Aqui nessa imagem, do lado direito da nossa tela, nós vamos observar aí, olha, o oxigênio ele sendo levado pelo sangue para os tecidos e o retorno, né, do gás carbônico. Então, na medida em que o sangue, com uma alta concentração e pressão de oxigênio, passa por determinados tecidos, ele vai liberando esse oxigênio e a partir disso, aquela hemoglobina que está livre de oxigênio, ela se liga a gás carbônico. E aí nós vamos tendo a troca gasosa. Lembrando e deixando bem claro que a produção de gás carbônico ela não é somente eliminada ou somente totalmente encaminhada para as células sanguíneas. Nós vamos ver que o gás carbônico ele tem uma reação com a água, formando aí o ácido carbônico. Anatomia. Nós já falamos das estruturas. O ar chega aos pulmões através das fossas nasais e da boca, vai sucessivamente caminhando para a faringe, laringe, traqueia, brônquios e se ramificando nas estruturas dentro dos nossos pulmões, até os alvéolos pulmonares. Então, quando o ar passa pelo nariz, nós vamos ter aí 3 funções básicas, né, que tem em relação a essas estruturas das vias aéreas superiores. Esse ar ele vai ser aquecido, né, na região de cornetos e septo. Nós vamos ter esse ar também umedecido quase por completo antes que ele passe além do nariz. Além disso, ele é também filtrado. Então, o nome desse processo é chamado de condicionamento do ar.